Jiro é um covarde virgem que tem medo de mulheres e desmaia se uma chegar perto dele. No entanto, quando a garota mais popular da escola o ajuda a se livrar de sua fobia, ele se torna o maior conquistador e começa a atrair garotas por todo lado. Tudo começa com Jiro recebendo um golpe de luta livre da sua irmã Kureha, que garante que ele esteja pronto para ir para a escola ao quase transformá-lo em um monte de ossos quebrados. Enquanto ele vai para a escola, ele vê meninas babando por um cara chamado Subaru, que serve como mordomo para Kanade. Durante todo o dia, Jiro fica cada vez mais frustrado com a popularidade dele, e seu amigo Kuroshi acha que ele tem sorte de servir alguém tão atraente quanto Kanade. Mais tarde, quando Jiro vai ao banheiro, ele acidentalmente entra em Subaru e fica confuso ao vê-lo vestindo uma roupa íntima feminina. Ele sai do banheiro para continuar seu dia, mas Subaru o segue com um olhar sério, acusando-o de ter espiado de propósito. Subaru revela que sua família possui uma técnica especial de apagar memórias que ele planeja usar nele, e isso envolve esmagar sua cabeça contra a parede, até que seu crânio se pareça com um ovo quebrado. Com medo pela sua vida, Jiro corre, mas percebe que Subaru não é apenas super rápido, mas também tem a força de um urso. Além disso, ele tem o hábito de dar nomes a todos os seus ataques, o que o faz parecer um idiota. No entanto, quando Subaru começa a ficar consciente, Jiro acha isso fofo e se pergunta se ele realmente vai escolher a porta dos fundos. Nesse momento, ele vê um pote prestes a cair na cabeça de Subaru e pula para empurrá-lo para longe. Pelo milagre dos deuses do enredo, ele acaba tocando nos pacotes de leite dela, percebendo que Subaru é na verdade uma garota. Subaru está farta de suas bobagens neste ponto e usa um extintor de incêndio para nocauteá-lo. Mais tarde, Jiro acorda na enfermaria com uma das mãos acorrentada e Kanade dormindo ao lado dele. Ela diz que a cirurgia dele foi um sucesso e que ele pode mudar de forma dizendo transformar. Jiro fica animado para se transformar em um Super Saiyajin, mas só consegue aumentar sua estupidez quando Kanade revela que estava apenas brincando. Quando ele chama a enfermeira, Kanade revela que lhe deu alguns dólares e a despachou, o que significa que os dois estão sozinhos. Quando ele pergunta por que está amarrado, Kanade diz que é porque ele descobriu o segredo de Subaru. Ela explica como os homens da família de Subaru têm servido a sua família por gerações, mas como Subaru era filho único, ela insistiu em ocupar esse papel. O pai de Kanade, que também é o diretor da escola, permitiu isso com a condição de que ela passasse por toda a escola sem que ninguém descobrisse seu segredo. Subaru tentou se livrar de Jiro para proteger seu segredo, por isso Kanade a amarrou na cama ao lado. Jiro pede a ela para libertar Subaru, mas assim que ela o faz, os dois começam a discutir como um casal de 50 anos. Quando Subaru diz que tem que eliminar Jiro para manter o emprego, o cara diz que é culpa dela por usar uma roupa de menina. No entanto, Kanade aconselha a se acalmar porque tem um plano para impedir que Jiro revele os segredos. Ela então sobe em cima do cara e toca no peito dele, o que faz Jiro ter um sangramento nasal. Ela rapidamente percebe que ele tem uma condição chamada genofobia, que o torna alérgico ao toque, e se oferece para curar sua doença em troca de juramento de segredo. Sua única outra opção é ser neutralizado no primeiro episódio, então ele aceita a oferta. Kanade continua a tocá-lo para ver quanto tempo ele pode aguentar, fazendo com que ele desmaie. No dia seguinte, Kureha o acorda da maneira habitual, e quando ele entra na lavanderia, encontra Subaru com todos os seus atributos à mostra. Ela explica que teve que secar suas roupas depois de se molhar na chuva, e menciona que Kanade a instruiu a vigiá-lo constantemente. Na escola, Kuroshi pergunta a ele por que ele e Subaru foram juntos para a escola, mas Jiro diz que apenas a encontrou no caminho. Jiro precisa mentir para manter sua palavra, mas Kuroshi começa a pensar que ele e Subaru estão quebrando camas a noite toda. Ele aconselha Jiro a ter cuidado porque o fã-clube de Subaru, o S4, notou isso e pode enviar assassinos atrás dele. Mais tarde, Jiro é atacado por um membro do S4, mas é protegido por outra garota que pertence ao clube de fãs Wormwatch, que se separou do S4 porque queriam apoiar os relacionamentos do Subaru. Ela então pergunta quem é o superior no relacionamento deles, mas Jiro rapidamente dá o fora dali. Ele então encontra Kanade, que lhe dá um cartão de mordomo, que lhe permite dar uma ordem ao Subaru. Ela sugere diferentes maneiras de ele usar seu desejo para tornar o show para maiores de 18 anos, mas Jiro não quer que o vídeo seja desmonetizado. Mais tarde, ela os leva em um encontro ao fliperama, marcando isso como o primeiro passo para curar sua ginefobia. Ela está sentada perto em um café e pede para Subaru mudar de roupa, e Subaru sai parecendo uma típica colegial. Um olhar para seus atributos faz Jiro ficar excitado, e ele comenta como seus seios parecem impressionantes nesse vestido. Subaru revela que é porque ela os envolve para passar por um menino, e diz a ele para tirar a cabeça da sarjeta.
Dentro do fliperama, Jiro ganha um bichinho de pelúcia da máquina de garra e dá pra ela, mas ela se sente mal porque se machucou pra tratá-lo em vez de aproveitar o dia. Então, ela pergunta por que ele tem medo de mulheres em primeiro lugar, e Jiro revela que é porque sua mãe, Akemi, é uma lutadora de luta livre profissional. Ele explica que sua mãe e sua irmã sempre o usaram como um boneco de treino durante toda a sua vida, e só paravam quando seu nariz começava a sangrar. Seu corpo identificou isso como um mecanismo de defesa, então sempre que uma garota o toca agora, ele involuntariamente começa a sangrar pelo nariz. Nesse momento, ela recebe uma ligação de Kanade que ordena que ela sussurre coisas travessas no ouvido de Jiro e faça com que ele aperte seus seios. O cara de alguma forma consegue se segurar durante todo esse processo, então Kanade o aconselha a usar o cartão de mordomo. Vendo o cartão, Subaru relutantemente lhe pede para declarar seu desejo, mas o cara não consegue pensar em nada. Sob pressão, ele pede a ela para balir como uma ovelha, e Subaru cumpre a ordem. Nesse momento, Kuriha aparece do nada e dá um chute que arranca o rosto dele, alegando que os está seguindo o dia todo. Ela ouviu um boato de que Jiro está namorando um menino e acha que Subaru o enganou se vestindo como um menino. Quando ela pula para atacá-la, Subaru desvia facilmente e a lança para longe, fazendo-a sair chorando. Subaru então pede desculpas por causar essa confusão, mas Jiro diz que a culpa é de Kuriha por atacá-la primeiro. No dia seguinte, o professor pede aos alunos que se preparem para um exame físico, e Jiro está preocupado que Subaru será pega. Ela evitou o teste no ano passado por licença médica, mas Kanade quer que os dois superem o desafio desta vez. Uma vez lá dentro, ele se preocupa que Subaru terá que tirar a faixa do peito, o que pode expor seu segredo, então ele intervém para tirar suas medidas ele mesmo. Isso faz com que ele tenha um sangramento nasal, então Subaru retribui o favor tirando as medidas do peito dele em vez da enfermeira. No entanto, quando chega a hora de medir o batimento cardíaco, ele percebe que não conseguirão escapar, então decide abraçar Subaru até desmaiar. Isso permite que eles evitem o exame físico, e Subaru revela que Kanade ficou satisfeita ao saber que eles mediram os tamanhos dos peitos um do outro. Durante o recreio, os dois almoçam juntos, onde ela revela que ela e Kanade foram educadas em casa até o ensino fundamental, então esta é a primeira vez que ela almoça com alguém. Percebendo que Subaru não tem amigos, ele sugere que ela o chame pelo primeiro nome, o que a deixa feliz. Ela então adormece enquanto se apoia em seu ombro, e Kanade aparece divertida com o fato de que a ginefobia de Jiro está lentamente desaparecendo. Ela explica como Subaru está sempre tão preocupada em manter sua identidade oculta, mas está feliz por finalmente ter encontrado alguém com quem pode se sentir confortável. À noite, Kuriha pergunta se ele e Subaru estão namorando, mas ele diz que são apenas amigos. Ela tem a impressão de que Subaru é um rapaz forte e revela que está apaixonada por ele desde que ele a derrotou facilmente. No dia seguinte, quando Subaru vem buscar Jiro, Kuriha entra no corredor vestindo apenas roupas íntimas, causando mais confusão na casa. Mais tarde, Jiro conta a história para Kanade, que não consegue parar de rir da piada que sua vida se tornou. Nesse momento, Kuriha aparece para perguntar se Subaru mencionou algo sobre seu traseiro chato como uma panqueca. E quando Jiro diz que não, ela assume que Subaru prefere meninos a meninas. Kanade tenta mexer com ela dizendo que ela e Jiro estão namorando, mas a encanta ao aceitar que poderiam se tornar irmãs se ele deixar seu irmão se envolver. Ela então os convida para um encontro duplo na piscina, e Subaru imediatamente puxa seu taser que comprou para proteção. Quando eles vão para seus respectivos armários, a cachoeira de Subaru se ativa ao ver rapazes de cueca. Então Jiro a ajuda a ir para o vestiário. Quando retornam, encontram Kanade e Kuriha arrasando nas roupas de verão. Kuriha ainda pensa que Subaru é um cara, então ela pede para ele ensinar natação, ao que ele concorda. Enquanto isso, Kanade se lembra de quando veio aqui quando criança, quando ela e Subaru foram sequestradas para resgate. Felizmente, os sequestradores foram rapidamente presos, mas desde aquele dia, as saídas de Kanade foram restringidas. Subaru se culpa por não a proteger, por isso ela trouxe aquela arma de choque. Apesar de terem saído ilesos, Kanade e Subaru se distanciaram desde aquele dia, o que a deixa triste. Depois de algum tempo na piscina, Kanade envia Jiro e Subaru para pegar bebidas, e no caminho, Subaru revela que ela teve uma briga com seu pai ontem. Ela contou ao pai como Jiro acidentalmente a empurrou e apalpou seus seios na sala de ciências, e o velho queria que ela cortasse o membro dele. Nesse momento, eles percebem uma garotinha se afogando e Jiro imediatamente corre para salvá-la. Quando a menina se agarra nele desesperadamente, seu nariz começa a sangrar e ele começa a sentir tontura. Logo depois, ele sonha com sua última conversa com seu pai, que lhe disse para ser um macho alfa que conquista garotas e as protege. Quando ele recobra a consciência, encontra Subaru ao seu lado, que parece estar preocupada com sua saúde. Depois de assegurar a ela que está bem, ela decide procurar Kanade, mas recebe uma ligação de um homem mascarado que revela que sequestrou seu mestre.
Então o cara pede pra ela ir até um canteiro de obras e ameaça machucar a menina caso ela chame a polícia. Subaru começa a perder o fôlego, revelando que tem medo de facas desde que foi sequestrada quando criança. Apesar de sua fraqueza e incapacidade de enfrentar seus medos, ela ainda quer proteger seu mestre e continua se esforçando. Entretanto, Jiro percebe que ela não está em condições de lutar e a nocauteia. Em seguida, ele vai sozinho para o canteiro de obras, mas o homem mascarado começa a dar uma surra nele. Subaru acorda mais tarde e corre para o local após perceber o que Jiro havia feito. Antes que o cara pudesse terminar com Jiro, Subaru aparece no local e iguala as condições. Apesar das ameaças do sequestrador, ela supera seu medo de facas e o derruba com um único golpe. Ela então corre para o quarto onde Kanade e Kureha estão e lamenta seu fracasso como mordomo. No entanto, Kanade acha que ela é uma mordomo incrível porque arriscou a própria vida para proteger seu mestre, por isso quer que Subaru fique ao seu lado para sempre. Nesse momento, o homem mascarado entra na sala e revela ser o pai de Subaru, Nagare, o que confunde Jiro. Mais tarde, Jiro acorda coberto de ataduras e Nagare sadicamente diz que se conteve de propósito ou poderia tê-lo arremessado com as mãos nuas. Os dois começam a discutir entre si até que Kanade entra na sala e pede que Nagare saia. Ela explica que a mãe da Subaru morreu quando ela era jovem e ela não deixou o pai se casar novamente, porque não queria que ninguém substituísse sua mãe. Subaru tem medo de ter sua mãe substituída, e foi uma ideia estúpida da Kanade encenar esse sequestro para que ela superasse seus medos. Depois que ela sai, Subaru entra na sala e abraça Jiro, dizendo que tem medo de perdê-lo. Ela explica como ele é o primeiro amigo que ela já fez, e se algo acontecesse com ele, ela teria que terminar o anime no episódio 3. Ao vê-la nesse estado, Jiro se lembra da promessa que fez ao seu pai e promete a si mesmo que ficará mais forte. Durante o feriado da Semana Dourada, Jiro está prestes a mergulhar em seu ramen quando Subaru aparece à sua porta vestida como uma garota gata. Kanade liga para ele e revela que Subaru foi expulso de casa ontem e não tem para onde ir, sugerindo que Jiro a deixe ficar na casa dele. Jiro concorda em deixá-la ficar e Subaru decide ser seu mordomo durante sua estadia. Quando ela pergunta onde está a família dele, ele revela que sua mãe está no exterior, e Kure está em um acampamento de treinamento, o que significa que eles estão livres para ir com tudo até o amanhecer. Subaru inicialmente entra em pânico, mas Jiro diz para ela não se preocupar, pois ele vai apenas dormir após terminar seu café da manhã. No entanto, Subaru acha importante aprender um pouco de autodefesa, e o ajuda a treinar no ringue de WWE que construíram em casa. Ela então sai para lavar a roupa do Jiro, e está prestes a enterrar o rosto nas cuecas dele, apenas para Jiro, o descuidado, entrar. Jiro então pede a ela para preparar um banho para ele, e enquanto ele está de molho na banheira, Subaru entra, alegando que é trabalho de mordomo lavar as costas do seu mestre. Quando eles chegam, de repente ouvem Kureha do lado de fora, que voltou mais cedo porque quebrou o braço lutando com um urso pardo. Ela então pergunta por que ele está no banho tão cedo, e Jiro diz que acabou de fazer um treino intenso. No entanto, Kureha vê a roupa íntima de uma garota do lado de fora e assume que ele está tendo um tipo completamente diferente de treino intenso às suas costas. Jiro imediatamente tranca a porta e pede a Subaru para se esconder na banheira, fazendo Kureha arrombar a porta. No entanto, uma vez que ela vê Subaru na banheira, ela fica envergonhada porque ainda pensa que Subaru é um cara. À noite, ela se torna excessivamente amigável com Subaru, e diz para ela ficar o tempo que quiser. No entanto, a casa se transforma de um circo em um desastre quando Kanade aparece querendo ficar na casa do Jiro. Ela não quer parecer uma folgada, então decide trabalhar como empregada doméstica enquanto estiver lá. Jiro acha que já tem dois idiotas agindo impulsivamente suficientes e diz a Kanade para ir embora, mas Kanade desafia Subaru para um duelo para decidir quem fica entre os dois. O primeiro desafio é a massagem nos ombros, e Kureha declara Kanade o vencedor. O segundo desafio é alimentar, e enquanto Kanade faz uma alimentação direta, Subaru decide ir um passo além, o que faz com que a ginofobia de Jiro entre em ação. Eles o colocam na cama e percebem que ela tem uma febre alta. E enquanto Kureha está preocupada que ele possa morrer em seus braços, Kanade atira do quarto para que Subaru possa fazer seu trabalho como mordomo. Subaru acha que a única maneira de se livrar do resfriado é fazer a pessoa suar, então ela o acorrenta à cama e usa métodos sadistas para curar seu resfriado. Mais tarde, Kanade aparece explicando o quão ruim Subaru é em enfermagem, e Jiro tem certeza de que morreria por suas estripulias, se não pelo resfriado. Ela pede a ele que coopere com ela porque ela quer que Subaru volte para casa. Ela então arrasta Jiro para fora, onde encontram Nagare, que agora vive como um eremita, e culpa Jiro pela fase rebelde de sua filha. Na verdade, desde que ele deu uma surra em Jiro no canteiro de obras, Subaru tem tratado ele como um intruso. Por causa da briga deles, o pai de Kanade os expulsou e disse para resolverem seus problemas antes de voltarem às suas responsabilidades.
Nesse momento, Subaru aparece e leva Jiro embora, dizendo que só voltará quando ele estiver totalmente recuperado. Ela explica como Kureha desenvolveu o transtorno de estresse pós-traumático após a morte do pai e lembra do tempo em que Subaru perdeu a mãe. Vendo ela chorando muito, Jiro assegura que não vai morrer de um simples resfriado e que seu apoio é necessário em outro lugar. Poucos dias depois, Jiro recupera completamente a saúde e Subaru se torna muito mais gentil com ele. Ela faz ele prometer ser sempre seu amigo e agradece por tudo que ele fez. Mais tarde, Kanade o parabeniza por conquistar Subaru com sucesso e o beija do nada. Desta vez, no entanto, Jiro escapa com apenas um sangramento no nariz e ela comenta que ele finalmente não é mais um covarde. Alguns dias depois, Jiro está indo para a escola quando uma garota em um scooter bate nele e o manda voando. No entanto, Jiro sobrevive sem um arranhão porque seu corpo é invencível após anos sendo um saco de pancadas humano. O cara então percebe que seus óculos estão presos na região inferior da garota e se aproxima dela para recuperá-los. No entanto, a garota pensa que ele está prestes a tirar a virgindade dela e começa a dar chutes, o que faz os óculos caírem. Depois de perceber a verdade, ela o derruba com um chute e se apresenta como Usami, membro do clube de artes e ofícios junto com Kureha. Mais tarde, Jiro acorda na enfermaria e descobre que Subaru o carregou até aqui quando o encontrou inconsciente na beira da estrada. Ela então revela que Kanade estará ocupada durante o próximo festival e que não quer ir sozinha. Então Jiro sugere que eles vão juntos, o que a deixa feliz. Ela então pergunta por que ele tem evitado Kanade, e o rapaz diz que é porque ela o surpreendeu com um beijo. Kanade entra na sala e Jiro decide ir embora. No entanto, ela o segura e diz que planejaram um evento de crossdressing para o festival e todos querem ver Subaru vestido de garota. Depois que ela sai, Jiro encontra Usami mais uma vez, que tem algo importante para discutir com ele. Levando-o para o telhado, ela exige que ele desempenhe o papel de seu assinante nível 3 do Twitch durante o festival. Ela revela que é membro do S4 e se apaixonou por Subaru à primeira vista. O S4 e o Omwatch estão planejando uma guerra total no festival, e se Jiro fingisse ser o namorado dela, isso despistaria o outro grupo. Jiro ainda não está interessado, mas ela o lembra que a guerra começou apenas porque ele começou a namorar Subaru. Acontece que ela os espionou por um tempo e até tem uma foto deles no fliperama. Ela explica como outros membros do S4 notaram como Subaru está agindo mais como uma garota perto de Jiro, o que o preocupa porque ele deve manter a identidade de Subaru em segurança. Nesse momento, a própria Subaru aparece no telhado e Jiro apresenta Usami como sua nova namorada. Subaru inicialmente pensa que é uma piada porque ele já fez planos com ela, mas quando o cara insiste, ela lhe dá um soco no estômago e sai correndo chorando. Jiro então concorda em sair com Usami e ela oferece imunidade do S4 em troca. Ela o leva ao shopping, onde primeiro experimenta um maiô e pergunta a opinião de Jiro sobre ele, apenas para escolher o que ela bem entender. Ela então envia ele para comprar o maiô enquanto ela se troca, mas o cara acidentalmente tropeça no provador e dá uma boa olhada nos dotes dela. Usami está tão chateada que decide ir para casa sozinha, mas Jiro acaba indo junto de qualquer jeito, o que a faz sentir-se melhor. No caminho, ela pede para ele apenas aguentar a situação durante o festival e confiar nela. Ela também sugere que se chamem por apelidos para parecerem um casal e decide chamá-lo de Bakatiki, que significa frango bobo. No dia do festival, Subaru se veste como uma garçonete, mas ela ainda está chateada por ter sido deixada de lado. Enquanto isso, Usami está no vestiário do S4 se preparando para um encontro com Jiro. Mais tarde, os pombinhos se sentam em um banco para lanchar, mas Usami fica triste ao ver que os pais vieram celebrar o festival com outras garotas. Ela então agradece a ele por seguir com este plano e promete tratá-lo com uma refeição caseira mais tarde. Nesse momento, Subaru aparece dizendo que vai ficar ao lado dele para garantir que ele não exiba seu bastão do amor na frente de Usami. As duas garotas entrelaçam os braços com o rapaz e caminham pelos corredores da escola, fazendo-o sentir-se como um Michael Jackson dos dias modernos. Os três idiotas então vão para um café de animais, e enquanto Subaru está distraído com a decoração temática de ovelhas, Jiro descobre que sua irmã está servindo como a garçonete aqui. Kureha imediatamente começa a se aconchegar em Usami e diz a Jiro que eles são melhores amigos. Nesse momento, ela percebe Subaru olhando pelúcias de ovelha e corre para atendê-la. Jiro percebe que Usami parece irritada e ela revela que é porque está com ciúmes de Kureha. Ela pensa que Kureha é uma garota honesta que está sempre tão alegre e até tem uma família que a ama, algo que ela não tem em sua vida. Ela não quer se prender à sua vida miserável, então dá a Jiro o sinal verde para passar o resto do dia com Subaru. Assim que ele sai, ele é levado por um mascote de ovelha que se apresenta como Nakuru.
Ela já sabe que Uzami fez um acordo com ele para despistar o relógio quente, mas eles já sabem disso, o que significa que seu plano falhou. No entanto, Jiro acredita que Uzami pode ter algum motivo ulterior, e Nakuru acrescenta que ela nunca teve a intenção de conceder-lhe imunidade do S4. Nesse momento, Uzami aparece e afasta Nakuru, confirmando tudo do que ela foi acusada. Ela então tenta atacar Jiro, mas Subaru aparece do nada e bloqueia o ataque. Depois que Uzami foge, Jiro explica tudo para Subaru, que decide resolver a situação por conta própria. Jiro, Subaru e Nakuru se infiltram no show vestindo mantos Warmwatch apenas para descobrir que Kanade em pessoa está organizando esta chamada guerra. A reação de Jiro faz com que sua identidade seja exposta, mas Kanade ordena que sejam civilizados com seus convidados e se concentrem na competição. Acontece que a chamada guerra é na verdade um quiz relacionado ao Subaru, e quem responder mais perguntas ganha o controle sobre o clube de fãs perdedor. A competição vai cabeça a cabeça até o final, quando é hora da última pergunta que decidirá o vencedor. Kanade pede para ambas as equipes nomearem o primeiro beijo de Subaru, mas somente Subaru sabe a verdadeira resposta. Ela hesitante aponta para Jiro, que o pega de surpresa. Kanade então mostra um vídeo dela fazendo respiração boca a boca em Subaru, o que faz a plateia enlouquecer. Temendo por sua vida, Jiro diz ao S4 que na verdade está apaixonado por Kanade, mas ela o rejeita na hora e o leva furtivamente para fora pela porta dos fundos para que ele não seja crucificado. Depois de um desabafo, ele pergunta por que Usami não estava no evento e Kanade revela que ela saiu do S4 logo antes do início do quiz. O cara acha que ela está planejando algo malvado de novo e sai correndo para encontrá-la. Ele finalmente a encontra no telhado e pede a Uzami para se explicar. Ela revela que viu o quanto Subaru estava solitário, assim como ela no primeiro ano, mas ela mudou muito desde que se tornaram amigos. Uzami tinha a impressão de que Jiro tinha o poder de mudar as pessoas, mas depois de passar um tempo com ele, ela percebeu que Subaru mudou por conta própria. Agora ela se odeia por acreditar em algo tão estúpido e quer sair correndo de lá. Mas Jiro decide manter sua promessa de ser seu namorado por um dia. Ele pega a mão dela e a leva para a fogueira, explicando como ele tem sangramentos nasais ao ser tocado por mulheres. Os dois se dão bem compartilhando suas fraquezas, e Jiro ainda se lembra de como ela prometeu cozinhar o jantar para ele em agradecimento. Nesse momento, Subaru e Kanade aparecem e ele apresenta Uzami como sua nova amiga. No dia seguinte, Jiro encontra Uzami no telhado, onde ela agradece por fazer amizade com ela e promete ajudar a curar sua ginofobia. Alguns dias depois, Jiro está voltando para casa quando ele encontra Subaru, que o engana para beber um suco de laranja com droga. Mais tarde, ele acorda em um resort ao lado de Kanade e percebe que já passou um dia inteiro desde que foi nocauteado. Depois de se vestir, Kanade explica que seus pais queriam viajar para o exterior durante as férias de verão, mas como ela não quis, decidiu fugir e reservar o resort inteiro. Jiro ainda não entende por que está aqui, e Kanade revela que achava que este seria o melhor lugar para conseguir algumas garotas para seu bastão do amor e curar sua ginecofobia. Mais tarde, ele encontra uma das empregadas no resort e descobre que Kanade disse a todos que eles estavam aqui para fugir juntos. Na praia, Kanade explica que mentiu para com a administração porque, caso contrário, eles teriam chamado seus pais e a levado de volta. Justamente então, Subaru aparece coberta com uma toalha, mas Kanade diz para ela não se preocupar porque ninguém a reconhece aqui. Quando ela tira a toalha, Jiro percebe que Subaru é uma refeição completa, o que faz seu soldadinho se manifestar. Kanade então pede a ele para passar protetor solar em suas costas, chamando isso de parte da cura para sua ginecofobia. No entanto, suas brincadeiras fazem com que ele tenha outro sangramento nasal, então ele se afasta para se acalmar. Depois que ele sai, Subaru pergunta a Kanade se ela planeja contar a verdade para ele, e Kanade diz que é o pequeno segredo delas. Enquanto isso, Jiro está indo para o bar quando ele acidentalmente deixa cair seus óculos na areia. Caminhando, ele surpreendentemente encontra Nakaru, mas as coisas vão de mal a pior quando ele descobre que tanto Usami quanto Kureha estão aqui também. Acontece que os três estavam nadando com os veteranos para uma ilha, mas foram atacados por um tubarão e acabaram na praia. Naquele momento, ele recebe uma ligação de Kanade, que revela que ela e Subaru estão indo para o bar. Ele diz para não virem, mas percebe que já estão atrás dele. Ele rapidamente os leva para os fundos e dá a Subaru óculos falsos para que ela possa manter sua identidade escondida. Mas Subaru acha que ele quer transar com ela usando o óculos. Nesse momento, Kureha aparece e fica chocada ao ver Subaru de maiô. Kanade diz a ela que essa garota é a prima de Subaru, Punuru, e Kureha, sem um único neurônio funcionando na cabeça, acredita na história.
A equipe então se reúne com o resto, mas Usami percebe algo estranho e leva Jiro para o fundo. Ela percebeu que Punuru é na verdade Subaru, mas em vez de assumir que Subaru é uma menina, ela acredita que ele simplesmente gosta de se vestir como uma. Nesse momento, Kanade aparece e quando Usami pergunta por que ela está aqui na praia com Jiro, Kanade diz a ela que eles estão noivos. No entanto, Usami se recusa a acreditar em uma palavra que sai daquela boca porque ela pensa que ela e Jiro são amigos próximos e ele lhe contaria sobre isso se fosse verdade. Quando ela começa a se gabar de como o convidou para ir até sua casa e até fez uma refeição para ele, Subaru passa por acaso e assume que eles estão realmente embarcando no trem do amor. Jiro corre atrás dela para explicar tudo, dizendo como ela o convidou para um jantar para agradecê-lo por sua ajuda durante o festival. Ele revela que a refeição que ela preparou estava absolutamente deliciosa, mas as coisas ficaram estranhas depois disso. Ele até admite que ela se despiu e começou a dançar provocativamente nele, como se estivesse tentando acender um fogo. Mas ainda não está acontecendo nada entre eles porque ela estava apenas ajudando ele com seu medo de intimidade. Subaru fica aliviado ao ouvir isso e volta para o bar onde vê Usami implorando a Kanade para deixá-los ficar no resort durante a noite. Nesse momento, Nagari aparece do nada e diz para Kanade ir para casa. Mas já que eles não podem revelar a identidade de Subaru para os outros, os dois começam a fingir que não conhecem o cara. Quando Nagari continua insistindo para eles voltarem, Subaru o afugenta dizendo que chamará a polícia. Depois, Subaru veste sua fantasia de mordomo para manter a farsa, e Nagari pede para ela ler um romance que escreveu sobre ela e Jiro. O romance é tão impróprio que Subaru instintivamente o joga pela janela, mas Nagari está tão obcecada com seu trabalho que ela pula para pegá-lo. À meia-noite, Jiro tem dificuldade para dormir e decide ir para as termas, apenas para encontrar Subaru já lá. Os dois se afastam para evitar um encontro constrangedor e Jiro revela que convenceu os outros de que Puniru foi para casa. Antes de Jiro ir embora, Subaru ouve seu pai chegando e pede para ele ser seu escudo humano para que ela não seja vista. Enquanto ela está se escondendo atrás dele, Nagari pergunta a Jiro sobre seu relacionamento com sua filha. Jiro diz que são apenas amigos e colegas de classe, e Nagari fica aliviado porque não consegue imaginar sua filha andando no ding-dong de Jiro. Nagari diz a ele que se importa muito com sua filha, mas depois sai da fonte porque não suporta seu rosto horrível, mesmo a 4,5 metros de distância. Depois que ele sai, Jiro pergunta a Subaru para lhe contar a verdadeira razão pela qual eles estão aqui. Mas antes que ela possa responder, Nagari retorna segurando a roupa íntima de Subaru. Ele acredita que Jiro desbloqueou os portões de sua terra prometida e o ataca, mas Subaru sai do esconderijo para defendê-lo. Ela então aterrissa do lado de fora com seus atributos à mostra e nocauteia Jiro de vergonha. No dia seguinte, Jiro e Nagari acordam sem memórias da noite anterior. Depois de passarem o dia todo na praia, o grupo vai a um festival à noite, mas Jiro percebe que há algo estranho com Subaru. Logo depois, Subaru sai do festival e quando Jiro vai atrás dela, ele encontra Nagari no caminho, que lhe diz que ela está agindo assim porque amanhã é o aniversário de morte da mãe dela. Ele revela que ele e sua esposa fugiram para essas montanhas, e é por isso que ela está enterrada aqui. Subaru vem aqui todos os anos para homenagear sua mãe, mas teria sido impossível se Kanade tivesse que ir para o exterior com seus pais. Nesse momento, Kanade aparece e manda Nagari para algum lugar para que Jiro possa ficar a sós com Subaru. Quando se encontram, Subaru começa a chorar porque nunca quis que ele descobrisse por que estavam ali. Ela quer que ele a deixe em paz, mas Jiro se recusa a ir embora e a abraça. Subaru está preocupado que desmaie devido à sua xenofobia, mas eventualmente sucumbe a isso. Ela gostaria de apresentar seu primeiro amigo para sua mãe, e Jiro diz que ela ainda pode fazer isso. Logo em seguida, Jiro finalmente fica sem energia e desmaia em seus braços, e Subaru o apresenta como seu melhor amigo para sua mãe. Mais tarde ele acorda ao lado de Kureha, que revela que as meninas estão participando de uma batalha de paintball, e a vencedora não só ganha um bichinho de pelúcia, mas também um beijo da vencedora do concurso de beleza de Yokuda, que por acaso é Subaru disfarçada como Puniru. Quando a batalha começa, Nagari consegue eliminar tanto Usami quanto Kureha, mas quando ela volta sua atenção para Jiro, eles descobrem que Kanade conseguiu derrotar todos os concorrentes nesse meio tempo. Ela então procede a derrotar tanto Nagari quanto Jiro, ganhando um beijo de Subaru. Mais tarde, Jiro acorda no colo de Subaru, que ingenuamente admite que estava admirando seu rosto enquanto ele dormia. Nesse momento, os fogos de artifício começam a explodir, e Subaru diz que está ansiosa para passar o próximo semestre com ele e Kanade. Jiro promete ficar com sua amiga para sempre, mas Subaru finalmente admite que quer ficar bêbada como um prego. Alguns dias depois, Jiro se encontra trabalhando por um dia em um maid café para retribuir Usami por deixá-lo copiar seu dever de casa de verão. Jiro se lembra de como ela parecia assustada ao telefone e pergunta se está tudo bem, apenas para descobrir que ela normalmente nunca recebe uma ligação de ninguém e ficou super animada em falar com ele.
Mais tarde, Jiro faz uma pausa para refletir sobre o que Subaru lhe disse durante os fogos de artifício. Nesse momento, o gerente dele entra e o arrasta para o refeitório onde Kanadia está esperando por ele. Jiro pergunta a ela sobre o paradeiro de Subaru, e ela revela que conseguiu passar despercebida por ela. Enquanto ela continua a irritar Uzami por agir como uma tsundere essencial em todo o anime, Subaru está correndo pelas ruas procurando por seu mestre. Durante sua busca, ela é confundida com uma garçonete e é levada a um café temático de mordomos. De volta ao Maid Café, Kanade continua a brincar com Usami até que ela não aguenta mais e decide ir embora. Justo então, Kureha e Nakuru aparecem no café e Jiro descobre que eles vão trabalhar como temporários junto com ele. Os dois estão super animados para trabalhar aqui e Nakuru até menciona que há um café de mordomo por perto, o que chama a atenção de Usami. Enquanto isso, Subaru ainda está trabalhando no café mordomo porque ela acidentalmente quebrou a porta ao sair e tem que reembolsá-los fazendo um turno completo. No café Maid, Kanadia e Kureha jogam videogames até que Usami reúne todas as maids para despedir-se de Kanadia. Jiro decide lavar os pratos porque não aguenta a vergonha ao seu redor, mas acaba escorregando e agarrando-se nos jarras de chop da Usami com toda a força. Quando a xenofobia ataca, o cara desmaia e acorda no escritório, onde a gerente entra para ver como ele está. Ela não está ciente de sua condição e se preocupa com sua saúde, até que toda a turma aparece para esclarecer a situação. Kanadia então conta uma história falsa sobre Jiro ter um fetiche por empregadas, e soa tão convincente que a própria irmã dele acredita. A reputação de Jiro sofre um grande golpe por causa disso, mas quando o cara alega inocência, Kanadia propõe um desafio a ele. Ela pede a Uzami para mostrar a ele suas ligas para ver como ele reage. Mas quando Uzami hesita, Kanadia a provoca dizendo que Uzami quer montar no joystick de Jiro. Uzami é obrigada a atender ao pedido dela para provar que não tem sentimentos por Jiro e levanta a saia. Jiro quer chocar seu jatinho bem entre suas duas torres gêmeas, mas é salvo do constrangimento quando Subaru finalmente localiza Kanadia. Os dois imediatamente deixam o café sem explicar nada, mas Jiro decide correr atrás de Subaru para ver como ela está. Subaru aborda o que disse durante os fogos de artifício, afirmando que não foi um convite para a cama, mas sim seu desejo de serem melhores amigos. Ela pergunta nervosamente se está tudo bem para ele, e Jiro aperta sua mão na esperança de vê-lo em breve. Quando ele volta ao café, Usami exige que ele a agradeça porque ela o salvou de ser rotulado como um esquisito. Jiro finalmente fica aliviado que o dia acabou e ele nunca mais terá que pisar neste lugar. Mas Usami se divertiu tanto com ele aqui que ela pede para ele voltar novamente e ela deixaria ele copiar o dever de casa dela em troca. Mais tarde, Kanadia visita alguns nerds e pede que desenvolvam um jogo de luta para ela. Os caras afirmam que é impossível devido ao prazo curto, mas ela os encanta para conseguir o que quer. No dia seguinte, Kureha invade o quarto de Jiro para acordá-lo, mas ao vê-lo dormindo como um urso, ela escreve um bilhete para ele e sai de casa. Depois, Jiro acorda e encontra um bilhete na mesa dizendo que Kureha voltará à noite. Enquanto isso, Kureha se encontra com Nakuru e Usami, que organizam uma festa de aniversário para ela. Kureha fica encantada ao saber que Usami cozinhou uma refeição elaborada sozinha, mas Kureha fica chocada ao saber disso porque ouviu alguns barulhos antes. Usami revela que é porque seu apartamento é assombrado pelo fantasma de uma mulher que morreu ao cumprimentar seu ex-namorado. Kureha fica apavorada com os fantasmas, mas Nakuru age como se fosse uma terça-feira comum e sugere que eles abram os presentes. Ela dá um par de óculos para Kureha e Usami, e dá a ela uma almofada de corpo tamanho real do Subaru. Em seguida, Nakuru apresenta uma nova edição de sua história de amor, Jiro Chi Subaru, e força Usami a jogá-la com ela. Quando as coisas começam a ficar um pouco picantes, Usami sugere que mantenham uma classificação PG, mas ao notar o entusiasmo no rosto de Kureha, ela decide ir com tudo. No entanto, quando Nakuru se inclina para um beijo, Usami coloca um limite e a irrita. Nakuru então os leva ao Maid Café, onde tanto Subaru quanto Kanadia estão trabalhando, e Kureha fica muito animada para vê-los lá. Acontece que Kanadia alugou a loja inteira para seu aniversário, e ela está livre para fazer o que quiser durante todo o dia. A equipe então se reúne para cantar parabéns para ela, e Subaru lhe dá um bichinho de pelúcia de ovelha de presente. Apesar de se sentir especial no momento, Kureha de repente fica triste quando se lembra do seu 8º aniversário. Ela se lembra de chorar porque queria ver o pai, então Jiro comprou um grande ursinho de pelúcia para animá-la. Ela deu ao urso o nome de Kumagoro e o usava para praticar movimentos de luta livre. Como Jiro usou toda a mesada dela para comprar esse urso, tornou-se uma de suas melhores lembranças. Mais tarde, todos se reuniram para jogar o jogo que Kanadia trouxe, que tem Jiro e Kureha como personagens principais.
Depois de jogar por horas, Kanade e Subaru a levaram para casa, mas Kureha vê um playground no caminho que a lembra de seu 10º aniversário. Naquela vez, Kureha teve uma briga com a mãe e fugiu para o mesmo parque, mas Jiro veio correndo atrás dela. Ele pediu que ela voltasse para casa para seu aniversário e Kureha demonstrou seu carinho desmontando seu esqueleto como uma lutadora de luta livre. No aniversário de 12 anos, Jiro ficou em casa e jogou videogame com ela o dia todo. E no 13º, ele comprou sorvete para ela em uma fazenda. No 14º aniversário, ela e Jiro brincaram com fogos de artifício. Mas quando Kanade pergunta o que eles fizeram no 15º aniversário, ela de repente fica em silêncio. Ela então relembra como Jiro esqueceu completamente do aniversário dela naquele ano e passou o dia inteiro com seus amigos. Quando ele voltou para casa, Kureha estava tão chateada que não só fez uma birra, mas também jogou o corpo dele pela casa. A mesma coisa aconteceu este ano, mas Kureha está realmente feliz por ter passado seu dia especial com seus amigos. Kanade acha que Jiro não deveria mais ter o direito de chamá-la de irmã e sugere que ela fique em sua casa, mas Subaru argumenta que Jiro não deveria ser punido tão severamente por um erro descuidado. Kureha concorda com ela, dizendo como Jiro está sempre lá para ela sempre que precisa, então está tudo bem se ele esquecer o aniversário dela. Depois que eles a deixam, Kureha entra na sala de estar e encontra uma caixa de presente gigante lá. Nesse momento, Jiro aparece e deseja a ela um feliz aniversário, tornando o dia dela ainda melhor. O presente é um grande ursinho de pelúcia polar e vê-la feliz o faz lembrar do ano passado, quando prometeu nunca mais fazê-la chorar. Kureha então o abraça por ter feito deste o melhor aniversário de todos e, em seguida, quebra todos os ossos do corpo dele para mostrar gratidão. No primeiro dia do segundo semestre, Kanade entra no quarto de Subaru e percebe que ela parece um pouco estranha hoje. Ela supõe que algo deve ter acontecido entre ela e Jiro, mas quando Subaru diz que não é nada, ela diz a ele para contar com ela antes de sair do quarto. Mais tarde, Subaru vem buscar Jiro para a escola, e Jiro imediatamente percebe que algo está errado com ela. Ela pede desculpas por não conseguir curar sua xenofobia e promete intensificar seu treinamento com o novo semestre. Enquanto atravessam a rua, Jiro está prestes a ter uma sensação de déjà vu, mas Subaru pula para salvá-lo. Com seus corpos tão próximos, Jiro se lembra de ser beijado por ela na piscina até que Usami aparece para estragar o clima. Mais tarde na aula, Kanade se aproxima de Jiro e sugere que almocem juntos depois da aula. Ela então serve o almoço feito à mão, que é tão bom, que faz Jiro ter explosões de sabor. Nesse momento, ele percebe que Subaru começou a se despir, e Kanade explica que é porque ela adicionou um toque de vinho branco à comida. Ela então coloca um pouco de molho no pescoço de Jiro, e ordena que um Subaru embriagado o limpe com a língua. Quando ela realmente começa a fazer isso, Jiro a empurra para trás e lembra que eles são melhores amigos. No entanto, Subaru está prestes a dizer algo em resposta antes de desmaiar, levando-o a carregá-la para a enfermaria. Quando ele retorna à aula, ele percebe que Kanade está agindo de forma diferente e continua dizendo a palavra Niu sem parar. Quando ela fica na defensiva sobre isso, Jiro assume toda a culpa para que Kanade não perca sua reputação na aula. Os dois se desculpam da aula para ir à enfermaria, onde Kanade dispensa a enfermeira batendo nas próprias bochechas. Jiro então pergunta o que há de errado com ela, e Kanade revela que tem soluços por períodos mais longos. Toda vez que ela tem um soluço, ela murmura a palavra Niu, o que faz com que pareça fofa em público. Quando ela pede a Jiro para ajudá-la a se livrar deles, Jiro estranhamente perde o controle de seu corpo e tenta abraçá-la. Nesse momento, Subaru acorda e revela que os soluços de Kanade têm uma propriedade mágica que faz com que as pessoas, especialmente os homens, fiquem possuídas pelo seu charme. Ela explica como Kanade foi convidada para uma festa há 10 anos, onde ela teve soluços que causaram todos a cercá-la. Eventualmente, nem mesmo os seguranças conseguiram controlar a situação e tiveram que chamar a polícia para tirá-la de lá. Ela então manda Subaru de volta para a mansão para buscar o remédio contra soluço, e assim que sai, Kanade imobiliza Jiro na cama. Ela começa a desabotoar uma camisa dele e diz que a única razão para parar é se ele contar o que aconteceu entre ele e Subaru. No entanto, Jiro se recusa a dizer qualquer coisa e sai correndo da sala, apenas para encontrar Subaru, que já voltou da mansão. Ela pergunta por que a camisa dele está desabotoada e Kanade revela que é porque ele tentou forçar sua entrada no túnel do amor dela. Kanade então revela que seu soluço parou, mas Jiro percebe que ela estava fingindo para ter um tempo a sós com ele. Enquanto voltam para a aula, Kanade continua provocando Jiro até que ela tropeça na escada e torce o tornozelo. Subaru, sendo extremamente cautelosa, a leva para o hospital e pede desculpas por não ter prestado atenção nela, mas Kanade diz para ela não se preocupar e que vai conversar com seu pai.
Apesar de suas garantias, Subaru não consegue se perdoar e vai para o telhado. Jiro se junta a ela lá e ela corre para abraçá-lo porque não consegue controlar suas emoções. Justo então, Nagira aparece e pensa que Jiro está tentando tirar sua virgindade. Ele então pede a Subaru para ir para casa, mas Subaru diz que precisa ficar aqui e cuidar de Kanade. No entanto, Nagira revela a ela que ela não é mais uma mordomo porque Kanade foi machucada sob seus cuidados. Nesse momento, a própria Kanade aparece no telhado e se recusa a abrir mão de Subaru como sua mordomo. Nagira insiste que deixe Subaru ir porque assim ela finalmente pode parar de fingir ser um homem, mas Kanade se recusa a ouvir. Justo então, a própria Subaru diz a Kanade para deixá-la ir e corre para Deus sabe onde. No entanto, Jiro corre atrás dela e de alguma forma consegue alcançá-la, mesmo que ela seja muito mais rápida do que ele. Apesar de ele implorar para que ela ficasse, Kanade desperta sua xenofobia com um beijo e corre para longe. Mais tarde, Usami encontra Jiro deitado no meio da estrada e revela que recebeu um telefonema de Kanade, que estava preocupada com ele e Subaru. Ela o leva de scooter até o resort de praia e Usami diz para ele não voltar até encontrar Subaru. Jiro então vai ao santuário e a encontra no local onde assistiram aos fogos juntos. Ela pergunta por que ele está lá e Jiro diz que é porque todos estão esperando ela voltar. Ela diz que não pode voltar porque não é mais uma mordoma, mas Jiro a lembra que ela ainda é sua melhor amiga. Quando Subaru diz que ainda não está pronta para voltar, Jiro liga para Kanade para avisar que ele ficará no resort durante a noite. Kanade brinca dizendo que ele finalmente pode estacionar seu caminhão na garagem de Subaru, mas Nagira jura cortar sua salsicha se ele tocar na filha dele. À noite, após o jantar, eles entram no banho ao mesmo tempo, e Jiro fica aliviado que seu Polo Norte está escondido debaixo d'água. Mais tarde naquela noite, os pombinhos têm dificuldade para dormir, e Subaru sugere fazer mais do que apenas um beijo para ajudar com sua xenofobia. No entanto, Jiro assume que ela quer ter suas entranhas rearranjadas até que não consiga andar direito. De repente, Subaru entra na cama dele e se aconchega, então ele concorda em levar as coisas para o próximo nível. No entanto, Subaru diz que só quer dormir mais perto dele, então eles dão as mãos e ela promete resolver tudo amanhã. Ela ainda está triste porque não pode ser uma empregada. Mas Jiro disse que preferia que ela vivesse como uma garota normal. No dia seguinte, Nagare e Kanade chegam para dar-lhes uma carona, mas Jiro enfrenta problemas com Kureha porque ele esqueceu de informá-la. Mais tarde, ele chega à escola e vê toda a turma S4 e o Amuote em ruínas, porque Subaru decidiu deixar de ser mordomo. Neste momento, o professor apresenta um novo aluno à turma do primeiro ano de ensino médio, que por acaso é o alter ego de Subaru, Pyunaru. Nakuro e Kureha ainda acham que ela é prima de Subaru e fazem companhia até encontrar Jiro e Kanade. Jiro toma coragem e convida-a para almoçar, e Subaru aceita, para a grande surpresa de Kureha. Enquanto isso, Usami, que pensava que Pyunaru era apenas Subaru se vestindo de garota, não entende porque ele está levando seu hábito de se vestir de forma cruzada para a escola. Depois que eles saem, Kanade pede a Jiro para carregá-la até a sala. O rapaz percebe que ela é muito leve, apesar de ter alguns melões grandes e outros atributos. Durante o almoço, Subaru encontra Jiro no telhado e explica que se sente vazia agora que é apenas uma garota normal do ensino médio. Ela ainda deseja haver uma maneira de voltar a ser a mordoma de Kanade, então Jiro decide arriscar a própria vida para ajudá-la. Ele entra diretamente na sala do clube S4, onde é emboscado por dezenas de fãs loucas de K-pop e consegue desviar de todas elas porque já teve seu quinhão de treino em casa. Ele então se ajoelha e implora para que ajudem a salvar Subaru. Mais tarde, as garotas encontram todo o S4 e o Amuote trabalhando juntos para assinar petições, na esperança de trazer Subaru de volta. Ao final do dia, centenas de estudantes assinaram a petição e Kanade promete entregá-las ao pai, que é o presidente do conselho escolar. No dia seguinte, Subaru volta a ser mordomo, e Kanade diz a Kureha que Pyunaru voltou para sua escola original. Kanade então agradece a Jiro por tudo que ele fez por ela e pede que ele conte com ela se precisar de alguma coisa. À noite, Jiro recebe uma ligação de Subaru, que o convida para um parque para mostrar seu agradecimento, e ele fica surpreso ao vê-la vestida com um vestido em vez de sua roupa de mordomo. Ela diz que quer mostrar a ele algum apoio moral e verbal como uma garota, mas Jiro começa a entrar em pânico porque ainda não consegue lidar com mulheres. Enquanto os dois hesitam em prosseguir, Kanade aparece e incentiva Subaru a seguir em frente ou ela pode fazer isso em seu lugar. Subaru então de repente o puxa para mais perto e lhe dá um beijo. E mesmo que ele perca a consciência, isso inicia outro capítulo em suas vidas. É isso para este vídeo. Deixe um like e comente qual anime você quer que cobramos a seguir. Se você quiser mais resumos como este, assista a este vídeo aqui.